Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, se você ainda não conhece o meu canal, meu nome é Laila Tavares, eu sou Lash Designer e hoje eu venho trazer aqui pra você conteúdos, dicas, informações muito legais, tá? Pra você que tá aí na carreira, que tá iniciando, que quer entrar no mundo dos cílios também. Então, antes da gente começar, eu quero falar pra você em primeira mão que é muito importante que você procure uma profissional qualificada. Não saia por aí buscando conteúdos sem um fundamento ou buscando conteúdos fazer por conta própria, tá? Procure uma profissional qualificada para você fazer um curso de extensão, um curso iniciante, e a partir desse momento você vai aperfeiçoando, aprofundando e melhorando as técnicas. O que eu vou trazer hoje aqui para você? Eu fiz uma pesquisa nos grupos das redes sociais, do Facebook, no WhatsApp, e alguns directs também que eu recebo no meu Instagram, tá? Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, é o @lailatavares20. E aí eu trouxe aqui as dúvidas mais frequentes que eu vejo nos grupos das meninas, tanto que estão, e dos meninos também, tá? Tanto que estão iniciando na carreira, tanto quanto já estão fazendo trabalhos, né? Já estão trabalhando, já estão produzindo. E aí hoje eu resolvi aqui, separei um cantinho aqui na minha casa para gravar essas dúvidas e tirar essas dúvidas junto aqui com vocês. Eu fiz um roteirozinho, tanto no meu celular, tirei alguns prints, tá? Tanto no meu celular, tanto quanto na minha agenda, e escolhi as melhores, digamos assim, né? E as mais frequentes também, para poder ajudar você aí do outro lado, que tá com dificuldade com retenção, que tá com dificuldade com falsas colagens, tá com dificuldade em relação a qual cola você deve usar, quais os fios que você deve ter. Vou falar também, até o final desse vídeo aqui, vou passar pra você uma lista, passar pra vocês, na verdade, né? Uma lista básica, tá? Com o que você precisa ter pra você começar a trabalhar, certo? Então fica aqui até o final desse vídeo, assiste ele comigo todinho, porque no final também vai ter uma lista. E se você quiser receber essa lista por e-mail, é só você mandar, ou você manda pra mim um direct com o seu e-mail, tá? Lá no meu Instagram, o @lailatavares20, ou você coloca aqui, ó, nos comentários o seu e-mail solicitando essa lista com os materiais básicos que você precisa, tá bom? Então, se você acabou de fazer seu curso, tá sem direcionamento em relação ao que você deve comprar, o que você deve ter inicialmente, eu vou passar no final desse vídeo, tudo bem? Vamos lá? Eu não vou falar o nome das pessoas, claro, né? Porque ninguém me autorizou a vincular nome nem nada do tipo. Mas eu vou ler pra vocês exatamente o que tem, qual que é a dúvida, na verdade, tá? É o que eu mais encontrei nesses grupos de dúvidas. E se você também tiver qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão de vídeo que você queira, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo pra mim, certo? Que eu trago aqui pro canal também, tá bom? Então vamos lá. A primeira dúvida é: meninas que já estão na área há algum tempo, com quanto tempo de profissão vocês já conseguiram tirar uma boa renda? Olha, em relação a essa questão de tirar, né, de você fazer dinheiro, existem vários fatores aí que influenciam para que você realmente comece a ganhar dinheiro, tá? Mas eu já adianto pra você que não é fazendo o curso hoje e terminando o curso amanhã que você já vai começar a ganhar dinheiro. É muito difícil. Se a gente fizer como é que eu posso falar? Uma analogia, né? Se a gente fizer uma comparação. Um médico, ele já sai da faculdade ganhando dinheiro, ou ele precisa fazer uma residência, se especializar em alguma área para começar a, digamos assim, a ter uma renda, né? Então aí a gente vai levar a mesma coisa para qualquer curso na área da beleza, não só extensão de cílios, design de sobrancelha, maquiagem profissional. E uma coisa também que eu quero falar aqui pra você é: todo mundo tem um começo, e o começo, ele é sempre mais difícil. Só que se você persistir, se você tiver treino, se você buscar informações, se você
buscar materiais, entender, treinar. A palavra-chave que eu acredito assim é treino. Você precisa ter muito treino para você conseguir fazer um procedimento bonito e entregar para sua cliente, né, um trabalho bem feito. Então é isso que eu sempre falo. Ninguém sai de um curso já ganhando dinheiro, certo? Laila, mas me fala uma média, né, então, só para ter uma noção. A partir de mais ou menos uns 2 anos, você já consegue ter uma boa renda e viver de extensão de cílios, certo? Claro, tem pessoas que antes já conseguem, tem outras que no meio, né, nesse tempo de 2 anos, já consegue, mas cada um tem uma evolução, cada um tem um jeito de evoluir, cada um tem um jeito de progredir, tá? Então, o meu conselho inicialmente para falar para você em relação a ganhar dinheiro de verdade é treinar, tá? Quando você treina, quando você busca conhecimento, não deixar, as coisas não vão entrar na sua cabeça por osmose. Você vai ter que buscar, você vai ter que estudar, vai ter que procurar referências, isso é muito importante também. Procurar conteúdos legais, procurar um suporte, né, da pessoa que te deu o curso também, isso é muito importante, para você ir tirando dúvidas e aperfeiçoando a técnica. Mas para ganhar dinheiro de verdade, aí a gente dá uns 2 anos mais ou menos, tá bom? Quanto cobrar nos cílios fio a fio, certo? Essa questão também de valores, você precisa ponderar algumas coisas. Primeiramente, você precisa fazer um estudo de mercado da sua região. Quanto que as extensionistas na sua região que trabalham com cílios cobram? Agora eu falo assim, não é qualquer extensionista. Fulana lá que faz um procedimento, cobra R$50, vai, digamos assim, eu vou cobrar o mesmo valor. Não é assim, você precisa buscar as melhores profissionais na sua região, tá? Na sua cidade, no local onde você quer trabalhar e ver qual a média de preço que elas cobram. Depois, o que você vai ter que fazer? Ver o seu custo, quais os custos que você tem para poder entregar aquele trabalho, né, para sua cliente. Custos com material, deslocamento, se você tem um espaço, se você trabalha pagando comissão para um salão, para um coworking ou qualquer outra coisa assim, para você chegar, né, nesse valor. Tem vários pontos aí que você precisa ponderar para você poder cobrar, certo? Mas geralmente, um cílios fio a fio, aqui no estado onde eu moro, aqui em São Paulo, eu moro no litoral, então aqui geralmente um fio a fio está entre 90 a 120 reais, certo? Claro que isso vai variar muito da região, do local, tá bom? Mas geralmente é esse valor, para te dar aí uma média, para ajudar você em uma média, entre 90 a 120 reais, tá bom? Aí vem aqui uma outra pergunta. Como foi a experiência inicial? Se já abriram estúdio logo de início? Como foi o retorno? Em quanto tempo tiveram retorno? Olha, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, tá? Eu já passei por todas as fases. Eu já tive o meu negócio próprio, então eu já tive um espaço aberto, né? Onde eu atendia as minhas clientes, ministrava os meus cursos. Já trabalhei também para centros de estética, fazendo os procedimentos e pagando comissão para os locais, tá? E assim, atualmente a melhor opção para mim é pagar comissão para os locais. Mas Laila, por quê? Né? Por que você prefere pagar a comissão e não ter o seu espaço próprio? Como eu já falei, eu já passei por várias experiências, não só na área da beleza, mas em outras áreas também. E eu sei o quanto é difícil você ter um negócio, um ponto fixo, né, digamos assim. Se a gente for levar para a parte da extensão dos cílios, no caso, ter uma sala, um espaço, um local alugado, tá? Porque a gente não conta só com aluguel, né? São vários fatores. Tem um aluguel, tem luz, tem energia, tem luz, luz e energia é a mesma coisa, né, gente? Então, tem o aluguel, tem luz, tem água, tem o MEI, que é o imposto que você tem que pagar, né? Tem internet, tem também todos aqueles mimos que você quer oferecer para sua cliente, cafezinho, uma aguinha, claro, um local. Para você abrir um local, você tem que abrir um local que ele
proporcione para sua cliente uma experiência muito boa. Você não precisa só fazer o procedimento super bem, mas a sua cliente, ela precisa ter uma boa experiência, né? Se o ambiente estava limpo, o ambiente estava agradável, se você foi muito simpática, isso também conta muito. Então, às vezes a cliente não volta para você, não é pelo procedimento, não só pelo procedimento bem feito, mas pela aquela experiência que ela viveu com você, claro, além de você oferecer um bom serviço, você oferecer, né, digamos, um bom produto, tá? Então, pra você ter mais ou menos assim uma noção em relação a esses gastos que você precisa entender e avaliar. Quando você paga uma comissão para um salão, tá? Geralmente você também tem que observar os seguintes pontos. Quanto que você vai pagar de comissão para esse salão? Quanto que você vai gastar, tá? E o que esse salão vai oferecer tanto para você de estrutura, tanto quanto para sua cliente. Então, isso também é muito importante você observar. Se o salão é um salão que, digamos assim, é um salão que ele seja... Porque também tem diferenças entre salões. Tem salões que as pessoas buscam os procedimentos como escova, fazer as unhas, mão, né? Fazer pé e mão, progressiva e tal. E tem os salões que as pessoas buscam para os procedimentos específicos, assim como extensão de cílios. Por exemplo, dar um exemplo aqui bem rápido para vocês, tá? Uma mulher que vai no salão só para fazer cabelo, pé e mão, pode ser, não que isso obrigatoriamente venha acontecer, tá? Mas pode ser que essa não seja a cliente ideal para você. Ah, Laila, mas por que essa não seria a cliente ideal para você? Porque ela já está mais habituada a fazer somente cabelo, pé e mão, certo? Agora, se você for buscar um perfil legal de cliente, é aquela cliente que gosta de colocar alongamento de unha, é aquela cliente que gosta de fazer mega hair, possivelmente uma cliente que vai querer também fazer extensão de cílios. Ah, Laila, mas por que você tá falando isso, né? Porque você também precisa avaliar. Geralmente um salão com uma grande rotatividade de clientes que fazem só cabelo, pé e mão, pode não ter o público que você espera. Agora, um salão que gire todos esses procedimentos, mais alongamento de unha, mega hair, provavelmente a sua cliente vai querer fazer extensão de cílios com você, certo? Deixa eu ver se eu consegui responder bem essa pergunta aqui, porque ela é um pouquinho bem... se abriram um estúdio logo de início, eu particularmente não aconselho que vocês abram uma sala logo de início. Saiu do curso e vai abrir um espaço, abrir um local, tá? Por quê? Porque você vai querer fazer uma cartela de clientes. E geralmente, no início, vocês precisam fazer muita modelo, certo? Vocês precisam treinar muito. E não é legal que você faça esse treino em clientes, certo? Ah, Laila, mas por que você fala em modelos, né? Quando você fala em modelos, pensa comigo. Quando você vai fazer modelos, eu não falo fazer a mãe, a prima, claro, também se encaixam como modelos, tá? Mas eu não falo em fazer extensão de cílios na mãe, na prima, na amiga. Eu falo em modelos mesmo, tipo você procurar nos grupos, né, das redes sociais, pessoas que estejam interessadas em fazer o procedimento em troca de divulgação, certo? Eu sempre gosto de falar isso para as minhas alunas, que é muito importante que você pense sempre nas modelos como uma troca de divulgação e um treino que você vai estar fazendo. Não só um treino da técnica, mas também um treino como se você estivesse ali com a sua cliente. Então, uma modelo, ela vai te trazer muitos benefícios, tá? E você não vai cobrar a ela por isso, tá bom? Por quê? Porque você vai estar treinando, pode ser que venha a dar, o procedimento venha a dar algo errado, possa ser também que ela venha a ter algum tipo de sensibilidade ao procedimento. Então, assim, é sempre legal que você faça essas modelos antes de você começar realmente com os atendimentos,
certo? Justamente por isso, para você pegar mais técnica, para você aperfeiçoar algumas coisas, até mesmo o jeito como você tira a foto, como você produz essas fotos no seu Instagram, como você organiza, como você modifica, né, que a gente ajusta essas fotos. Então, eu sempre recomendo que vocês já não saiam justamente por isso, tá? Porque vocês não vão ter um giro de valor, né, de retorno muito grande, justamente por conta desse treino que vocês vão ter que fazer inicialmente para poder ficar, ó, fera e craque, para depois vir abrir um negócio, tá bom? O retorno, a mesma coisa que eu já respondi anteriormente, né? Em quanto tempo que a gente começa a ter um retorno? Um retorno inicial, se você treinar certinho, uns 4, 5 meses, você já consegue ter um retorno do investimento que você fez. Em cursos, em materiais, nos investimentos extras, tá? Então, mais ou menos esse tempo, de 4 a 5 meses, você já consegue ter esse retorno. Aí, agora a gente vem, meninas, para volume russo, qual cílios, marca, espessura e curvatura eu uso? Então, o que eu gosto de falar assim pra vocês? Geralmente, quando vocês saem do curso, é sempre bom que vocês conversem com a instrutora, com a master, com a expert, a respeito de materiais, tá? Em alguns cursos, as instrutoras já oferecem os materiais, certo? Em outros, você precisa comprar o material e aí é quando vocês ficam mais perdidas. Eu acho sempre legal que você opte por fazer cursos, os quais a pessoa te dá um direcionamento do que você comprar. Por quê? Porque além de você usar ali naquele momento, naquela hora, você vai entender como funciona a cola, como funciona o fio. A pessoa que vai estar te dando o curso também vai conseguir te dar um feedback muito legal a respeito dos materiais, até mesmo pela experiência que ela já tem, que ela já teve, né, com outras marcas e tipos e etc. Mas eu sempre gosto de falar isso, tá? Eu não saio recomendando marcas, eu falo as marcas que eu uso e as marcas que eu gosto. Mas eu não vou falar assim pra você, olha, fulana, obrigatoriamente compre os fios de tal fornecedor, porque esses são os melhores pra você trabalhar. Se você que vai desenvolver o seu jeito, se você que vai desenvolver a sua forma, se você que vai desenvolver as suas preferências em relação a marcas, tá bom? Então, geralmente, eu não saio recomendando marcas. Eu falo pra minha aluna qual é a marca que eu uso e que eu gosto e que eu me adaptei. Mas não que isso obrigatoriamente vai ser o que você vai usar e que você vai se adaptar, tá bom? Em relação às marcas que eu uso de cílios, espessuras e curvaturas, quando eu comecei a fazer os procedimentos, eu fiquei muito perdida. E lembrando também uma coisa, nem sempre o primeiro curso que a gente faz na vida é perfeito, tá? As coisas elas mudam, se atualizam, então você precisa obrigatoriamente acompanhar isso, certo? Então o que acontece? Em relação a curvaturas, espessuras e tipos, o que eu indico a você? Quando você já tiver com mais prática, você vai definir quais as espessuras que você mais vai usar e que mais serviram para você em determinados procedimentos, tá? Quais as curvaturas também, para você não ficar perdida, porque existe uma gama muito grande. Tem a curvatura J, curvatura C, curvatura CC, curvatura D, curvatura DD, curvatura L, curvatura M. Então imagina, se você tiver que sair comprando todas as curvaturas do mundo para você fazer os procedimentos, o gasto que você vai ter, e nem sempre isso pode funcionar para você, certo? Então, o que eu defini? Eu defini assim, as minhas clientes de fio a fio, eu vou usar as curvaturas 0.015, tá? 0.15, perdão, até a 0.20, certo? Por quê? Porque os meus trabalhos com essas espessuras ficaram mais bonitos, agradou muito mais uma quantidade maior de clientes. E quando eu for fazer o volume russo, eu vou ficar entre as espessuras 0.05 e as espessuras 0.07, certo? Quando a gente fala em curvaturas, eu também defini um padrão para as minhas curvaturas.
Para as minhas clientes que eu quero um mapping um pouco mais leve, que tem olhos um pouco maiores e tal, eu defini que eu vou usar a curvatura C. E para as outras clientes que querem aquele olhar mais marcado, aquele olhar mais, né, mais visivelmente de extensão de cílios, eu vou usar a curvatura D. Por quê? Porque é uma curvatura muito mais, digamos assim, uma curvatura, a D, ele é mais curvadinho, né? Ele é mais puxadinho, certo? Ele é mais visível. E a C é mais natural. Então, eu defini esses dois critérios pra mim. E aí, hoje em dia, os meus trabalhos geralmente são em curvatura C, curvatura D. E na espessura 0.15, espessura 0.20 para fio a fio clássico. E para volume russo, de 0.05 a 0.07. Tá bom? E os mappings, claro, você vai fazer de acordo com a sua cliente, com o perfil que você vai traçar da sua cliente. Isso é muito importante também. E aí daqui a pouco a gente conversa também um pouquinho a respeito de mappings, tá? Estou começando agora e não tenho como investir em um ar-condicionado no momento, porque tive que comprar móveis, maca, mocho e etc. Onde vocês guardam sua cola, tá? Quem não tem ar-condicionado, como vocês controlam a umidade do ar e a temperatura da cola? Aqui tem duas perguntas muito legais e muito importantes também. Onde que vocês guardam a cola? Existem várias teorias atualmente em relação a onde guardar a cola. Quando eu comecei, quando eu fiz o meu primeiro curso de extensão de cílios, a minha instrutora mandou que eu guardasse a minha cola dentro de um pote cheio de arroz. Por quê? Porque o arroz, ele suga toda a umidade, certo? Depois eu fiz um outro curso, fui buscando outras referências e vi pessoas que guardavam a cola na geladeira. E aí, atualmente, né, o que há de mais novo, assim, na internet agora e as pessoas recomendando, são aqueles potes que a tampa é produção hermenêutica. Procura aí pra mim, por favor. Para armazenamento da cola. É uma palavra hermenêutica, mas é um pote todo preto que a gente coloca a colinha e fecha, tá? Ele tem tipo uma vedação específica, tá? E aí, Laila, o que você me diz a respeito disso, né? Pote de arroz, pote de vidro cheio de arroz e a cola lá dentro, na geladeira, ou o que a gente usa atualmente, né? Então, você precisa conhecer a sua cola. Esse é o mais importante. Você precisa entender, ler o rótulo da sua cola. Isso é de extrema importância. Entender em qual umidade você vai trabalhar, em qual temperatura. Geralmente, quando vocês compram a cola, pelo menos a cola que eu uso, atrás... Pote hermético. Obrigada, produção. Armazenamento de cola com carvão ativado. Pote hermético, tá? Então esse é o que mais está sendo usado atualmente, agora em 2020, 2019 para 2020, em relação ao armazenamento de cola. Mas aí o que eu falo pra vocês, tá? Conheça a sua cola. Conheça a temperatura que você vai trabalhar no seu ambiente de trabalho. Conheça a umidade que você vai trabalhar. Isso é muito importante. Eu guardo a minha cola atualmente não guardo em nenhum desses processos. Ela vem naquele Medpack com a silica dentro e eu armazeno ela ali dentro e deixo sempre, claro, num local bem limpo, num local com uma temperatura de acordo com a temperatura que tem no rótulo do meu fabricante. E só. E não tenho problemas com retenção, não tenho problemas em relação a nada disso. Então, assim, entenda a sua cola. Tem colas que servem e funcionam super bem na geladeira, tem colas que servem e funcionam super bem no pote, tem colas que servem e funcionam super bem dentro do arroz, no pote de vidro com arroz, tá bom? Então, conheça a sua cola, conheça também a umidade que você vai trabalhar. Laila, mas
como que eu vou saber qual a temperatura? A temperatura é até mais fácil, né? Hoje em dia você olha no seu celular e você consegue definir a temperatura daquele ambiente, tá? Mas qual a umidade, né? Como que eu vou identificar a umidade certa? Como que eu vou, né? Tem um aparelhinho que ele se chama higrômetro. Ele quem vai medir umidade e temperatura. Então, eu recomendo que você tenha um higrômetro no local que você vai trabalhar, no local que você vai atender, tá bom? Pra que você consiga trabalhar super bem com a sua cola, tá bom? Quem não tem ar-condicionado, como vocês controlam a umidade do ar e a temperatura da cola? Tem isso também. Se você mora em um local muito quente, você vai precisar de um ar-condicionado para poder tirar um pouquinho daquela umidade, né? Se você mora em um local muito frio, você vai precisar de um umidificador de ar, porque o ar-condicionado ele suga a umidade. Então você vai precisar umidificar melhor aquele ambiente, né, com umidificador de ar, para poder controlar ali a questão da cola. É sempre a cola. Você precisa entender qual a cola que você vai usar, tá bom? Você precisa conhecer bem a sua cola. Vamos para a próxima agora. Eu fiz o curso tem 4 meses e às vezes eu atendo, porém não está dando o valor suficiente para pagar os gastos que tive. Nisso, pensei em ver salões, estúdios que aceitem contratar. Queria a ajuda de vocês de como fazer um currículo para colocar nesses lugares e para que vejam o meu trabalho. Ótimo, essa pergunta também é muito boa. Olha o que eu falei em relação ao retorno, tá vendo? Para você ter um retorno, tá nessa faixa dos 3 a 5 meses, tá? Pra gente colocar assim um tempo maior. O que acontece em relação a isso? Com certeza, a pessoa que fez essa pergunta, ela não está treinando, né, digamos assim, não está buscando não está buscando modelos, né, para poder treinar, o que é muito importante. Para você, até mesmo para você conseguir a contratação em um salão que você esteja almejando, você precisa de um portfólio. Então, você precisa de um material. Você não pode chegar lá no local e falar assim, olha, eu sou extensionista de cílios e eu quero trabalhar aqui. A pessoa vai te olhar e vai falar, legal, mas cadê o trabalho, né? Cadê? Eu quero ver o que você faz, como que é o procedimento, como você trabalha. E aí você vai precisar apresentar. Se você saiu do curso e não treinou e deixou as coisas lá e guardou tudo num canto e não buscou estudar, não buscou treinar, você não vai ter um material para mostrar e com certeza esse salão não vai querer te contratar, certo? A não ser, claro, que seja uma pessoa que você conheça de muitos anos e mesmo assim, ainda assim a pessoa vai querer ver o seu trabalho. Então é muito importante o treino, tá? Busquem modelos. Geralmente eu não gosto de parentes, não gosto de fazer procedimento em parentes para divulgação. Eu prefiro buscar um contratinho na internet de modelo, tá? Faço ela assinar. Coloco também o que eu quero, ou seja, quero que ela divulgue nas redes sociais dela, no Instagram, no Facebook, quero que ela fale para as pessoas e aí você tem uma modelo, né, na verdade, para você treinar, certo? Como fazer um currículo, o currículo de um extensionista de cílios, e na verdade eu acho que não só do extensionista de cílios, mas de qualquer pessoa que trabalhe na área da beleza, é um portfólio. Seja um portfólio no Instagram, seja um bom portfólio no Facebook, às vezes um portfólio montado em PDF, no próprio celular, com fotos e tal, tá bom? Mas o currículo de um extensionista e de pessoas que trabalhem na área da beleza, em sua maioria das vezes, é o resultado. Mostrar o resultado para aquela pessoa que você quer trabalhar ou para aquela pessoa que pretende te contratar, certo? E essa questão do investimento, de retornar o investimento, é isso, gente. Vocês vão ter que ir ali fazer uma cartela de clientes, procurar pessoas que sejam influentes na sua cidade para você presentear mesmo a pessoa. E outra coisa muito importante também, números de seguidores no Instagram não significam dizer que essa pessoa te trará um retorno financeiro, né? Te trará clientes.
tá? Eu já fiz diversas pessoas que tinham 100 mil, 200 mil pessoas e que não me trouxeram nenhum cliente, mas também já fiz pessoas que tinham 1.500, 2.000 pessoas, às vezes nem isso, e me trouxeram retorno de cliente, tá bom? Outra coisa também muito legal fechou a parceria com o salão, foi benéfico para você e para o salão, faça extensão de cílios na manicure do salão, faça extensão de cílios na designer de sobrancelha, faça extensão de cílios na cabeleireira. Isso é muito importante. Por quê? Porque essas pessoas estão no salão todos os dias. A rotatividade com que essas pessoas veem clientes, lidam com clientes é muito maior. Então, elas de extensão de cílios é uma baita propaganda do seu trabalho dentro do salão, tá bom? Isso também é muito legal, é muito importante. Tem essa questão também em relação a você trabalhar para salão, né? Além de você ter essa divulgação o tempo inteiro ali, a rotatividade de clientes que giram em um salão de beleza é muito grande. Então, isso é muito importante também. Foi por esse motivo que eu optei por trabalhar em salões de beleza, tá bom? Por isso, atualmente eu trabalho em um salão fixo, hoje em dia. E, assim, o retorno que eu tenho é magnífico. E eu não preciso me preocupar com aluguel, com limpeza, não preciso me preocupar com água, com luz. Isso é muito importante também, tá? Você, todos os dias, não teve essa preocupação. Ah, mas você não tem o seu negócio. Eu não tenho o meu negócio, mas por opção, certo? Vamos lá retornar à pergunta das pinças. Então, em relação às pinças, eu gosto sempre de falar que a gente precisa conhecer algumas, né, pra testar algumas para poder chegar na pinça ideal, na pinça que a gente mais gosta de trabalhar, que mais sirva para os nossos procedimentos, certo? Então, como eu já falei anteriormente, no fio a fio eu uso geralmente a pinça ponta reta fina e uso a pinça ponta curva. A pinça ponta reta fina para ir fazer o isolamento do fio e a curva para fazer a pinça ponta curva para fazer o acoplamento desse fio. Para fazer o volume russo, geralmente eu uso aquela que tem a pontinha mais reta. Tem uma que tem a ponta mais arredondada, geralmente eu uso a que tem a ponta mais reta, certo? É a que mais funciona pra mim. Vamos agora. Qual a melhor cola para cílios fio a fio e volume russo? Gente, eu vou falar mais uma vez. Não adianta eu falar pra você que a melhor cola é da marca tal, para fio a fio, e existe a melhor cola para volume russo, porque é uma questão de adaptação. E tem também a questão de em que grau você está, às vezes até mesmo quando você tira aquele fio da fita da extensão, né, no caso, para acoplar no fio natural da sua cliente, pode ser que tenha um tempo maior. Então, para você que está iniciando, eu não vou falar uma marca específica. Eu vou falar para você que procure as colas que tenham um tempo de secagem maior, certo? Para você que já está num grau mais avançado, digamos assim, o grau intermediário, procure uma cola que seja um pouco mais rápida, tá? Que tenha a secagem mais rápida. Por quê? Porque você já vai estar com mais prática, certo? E para você que está no nível avançado, procure colas que sejam mais rápidas, literalmente falando, tá? Entre 1 a 2 segundos, certo? Porque você já vai estar com mais prática, você já vai estar com mais tempo. No caso do fio a fio, você pode mesclar entre os tipos de secagens da cola, tá? Desde a cola mais lenta, você pode usar, até a cola mais rápida, certo? No caso do fio a fio. Quando a gente vai falar em volume russo, aí já não te permite usar uma cola de secagem mais lenta. Ah, Laila, por quê? Porque você precisa que aquele fém, ele se feche naquele momento, ele tem aquela base perfeita, que ele abra aquele leque perfeito naquele momento, certo? Por quê? Porque você vai fazer a acoplagem direto na extensão, no fio natural da sua cliente. Então, você vai precisar de uma cola um pouco mais rápida, certo? E outra coisa também que você precisa entender, mais uma vez eu vou bater na tecla, conheça o ambiente que você vai trabalhar.
É um local que tem ar-condicionado? É um local que não tem ar-condicionado? É um local, a sua região, o local onde você mora, é um local muito úmido? É um local muito seco? Outra coisa, procure, pesquise qual que é a umidade e temperatura ideal para usar a sua cola. Não esqueça disso nunca. Se o fornecedor não sabe, opte por uma outra cola, por uma outra marca, porque você precisa entender qual é a umidade e a temperatura ideal para você trabalhar com aquela cola. Tudo bem? Vamos à próxima. Quanto estão cobrando no fio a fio e no híbrido, tá? Meninas, para quem não conhece as técnicas da extensão de cílios, tem vários vídeos aqui no meu canal. No meu Instagram também tem vídeos falando a respeito das técnicas separadamente. O que é o fio a fio clássico, o que é o volume híbrido, o que é o volume russo e o que é o mega volume. Mas vamos lá que eu vou falar novamente aqui. Quando a gente fala de extensão de cílios fio a fio, a gente está falando da seguinte técnica. Para cada fio natural da sua cliente, você vai usar apenas um fio sintético, um fio da extensão. Quando a gente vai falar em volume russo, a gente fala de 3 fios sobre o fio natural da sua cliente. Especificamente falando de volume russo, eles são feitos, né, os FENs, como chamamos assim, são feitos manualmente e são feitos naquele momento, na hora do procedimento, certo? Então essa é a técnica do volume russo. Para cada fio natural, a gente usa 3 fios de espessura abaixo da ponto 0.07 para fazer o volume russo, tá? E são 3 fios nesse leque que a gente chama nesse FEN, como a gente chama na verdade na extensão de cílios, que é o nome correto para esse leque que a gente faz na hora. O volume híbrido, a gente mistura as duas técnicas, o fio a fio clássico com o volume russo, tá? E aí até eu vou voltar aqui rapidinho para aquela pergunta em relação que a menina teve dúvida, que ela perguntou assim, qual a cola para volume russo e qual a cola para fio a fio, certo? E aí eu vou falar aqui pra você, quando você vai fazer o híbrido, prefira uma cola que também tenha uma secagem intermediária, um tempo de secagem intermediária. Por quê? Pra você não ter que usar duas colas, uma de secagem um pouco mais lenta e uma de secagem um pouco mais rápida. Então procure uma cola, né, quando você for fazer a escolha da sua cola, procure uma cola que você consiga trabalhar das duas formas, tanto no fio a fio clássico, tanto quanto no volume russo, ok? Então vamos voltar aqui para as técnicas. O volume russo, para cada fio natural, são 3 fios sobre o fio natural da sua cliente, que nós chamamos de leque FENS, né? Assim é o nome específico para esse leque que a gente faz no volume russo. O híbrido é a mistura das duas técnicas. E o mega volume é aquela extensão mais pá, sabe? Aquela coisa bem cheguei, todo mundo tá vendo extensão. Por quê? Porque no mega volume nós usamos fios de espessura abaixo da 0.05 e a gente faz leques a gente faz FENs com mais de 3 fios. Então os FENs, ele tem entre 4, 5, 6 até 7 fios em um lequezinho só, em um FENzinho só, tá bom? Aquele preenchimento, certo? E aí, em relação a quanto estão cobrando, tá? Eu também já falei nesse mesmo vídeo aqui a respeito das perguntas mais frequentes nas redes sociais de extensão de cílios, que você precisa avaliar vários fatores. O primeiro deles é quanto estão cobrando na sua região. Procure profissionais que tenham boas referências, profissionais que façam o procedimento da forma correta, que trabalhem do jeito certo, e analise quanto elas estão cobrando, tá? Quanto essas profissionais estão cobrando. Outra coisa é o custo que você tem, né, para fazer aquele procedimento. Se você tem um imóvel, se você tem um salão alugado, se você tem um ponto comercial, então você precisa analisar, colocar na ponta do lápis todos os gastos que você tem, desde o momento em que você sai da sua casa, que você se desloca da sua casa, até o momento que você vai fazer o procedimento. Então isso é muito importante que você saiba para definir um preço, certo? Mas aqui na região onde eu moro, onde, como eu já falei, no litoral de São Paulo, geralmente a gente está cobrando fio a fio entre 90 a 120 reais, tá bom? Claro, tem pessoas que cobram mais, mas essa é uma média de preço aqui que eu tô falando pra vocês.
tá bom? No híbrido é a mesma coisa, você precisa avaliar todos esses pontos do mesmo jeito, porque para cada técnica também tem um valor específico, certo? Então vamos lá agora para a próxima pergunta. Boa tarde, estou ingressando agora na área de extensão de cílios. Gostaria de saber um pouco sobre a experiência de vocês. Qual a melhor cola para fio a fio e volume russo? Quais os valores devo cobrar na técnica fio a fio, manutenção russo e a manutenção do híbrido? E manutenção também ela quer saber os valores que nós cobramos, né? Gostaria de uma opinião e uma opinião geral para apoio. E aí a gente volta para tudo aquilo que a gente vem conversando, né, desde o início do vídeo. Valores, qual a cola que ela deve optar. Vou falar mais uma vez em relação a volume russo, a fio clássico e ao híbrido. Procure cola que você consiga usar para as 3 técnicas, para você não ter uma cola só para volume, uma cola só para fio a fio e uma cola só para mega volume, tá bom? E uma cola para volume híbrido. Mas o que me levou mesmo aqui a expor essa pergunta foi manutenção. Quanto que vocês cobram, quanto que vocês devem cobrar em manutenção? Eu não sei se vocês já sabem, mas eu vou falar aqui. As clientes, o procedimento da extensão de cílios, ele exige manutenção. Por quê? Porque os nossos fios, os pelos do nosso corpo, eles têm um ciclo, certo? Digamos assim, um ciclo de vida. Eles crescem, eles nascem, crescem e eles têm um tempo de queda, assim como o cabelo, certo? A mesma coisa são dos cílios. E até mesmo depois do procedimento, geralmente, alguns fios eles caem, alguns fens eles caem, isso é super normal. Não só devido ao ciclo, mas também devido ao procedimento, certo? E aí, geralmente, o que é que eu faço com as minhas clientes? A manutenção, ela é feita a cada 15 dias, e eu cobro metade do valor do procedimento. Então, se o procedimento foi R$120, daqui a 15 dias ela vai retornar para minha maca para fazer o procedimento comigo e ela vai pagar metade do valor. Laila, por que ela vai pagar metade do valor, né? E se ela não tiver nada? E se ela tiver tudo? Né? E se ela tiver com cílios completos, né? E se ela tiver com cílios certinho. É o que eu falo em relação a você treinar. Você precisa treinar, você precisa fazer o procedimento para você poder entender até mesmo como que você vai usar, até como que esses cílios vai desenvolver nessa modelo, certo? Você vai observar, usando a cola, usando o fio correto, quanto tempo a sua modelo vai passar com a extensão. Então, você vai ter ali mais ou menos uma noção, uma base. Então, eu sei que as minhas clientes, após 15 dias de procedimento, do primeiro procedimento que ela faz comigo, ela retorna, em sua maioria, ou com 50% dos fios, ou até mais. Por quê? Porque eu já sei com o que eu trabalho, eu já sei quais os procedimentos, desde a higienização até a finalização da extensão, que funcionam para mim, que dão certo e que faz com que essas minhas clientes tenham uma boa retenção com 15 dias. Mas eu já vi pessoas fazer o procedimento em 20 dias, a manutenção em 20 dias. Já vi também profissionais cobrando proporcionalmente, ou seja, caiu 80% das extensões, é um valor X. Caiu 20% das extensões na manutenção, é um valor Y. Caiu 60%, é outro valor. Eu não gosto de trabalhar com essa questão de quantos por cento caiu, porque assim, às vezes a cliente ela fica meio, né, tipo, às vezes fica naquele achismo. A cliente acha que tem muito, você acha que não tem nada, você acha que tem um... E aí fica aquela questão. Então eu preferi definir o valor. E eu sempre vou cuidando, né, demonstrando para as minhas clientes a forma correta de conservar aqueles cílios, para que na manutenção ela não me dê, digamos assim, prejuízo, né, e ela também não fique insatisfeita, né, porque é chato você fazer o procedimento e a cliente mandar mensagem para você 2 dias depois falando, ai, caiu tudo, eu não tenho nada. Então são vários fatores aí os quais você precisa analisar e ponderar.
obrigatoriamente, tá? Tanto da sua técnica, tanto quanto dos cuidados. Claro que inicialmente você não vai conseguir definir se aquela retenção foi baixa, né? Gente, quando eu falo em retenção, é o tempo que a cliente passa com as extensões de cílios, tá? Então, assim, geralmente você não vai conseguir definir se aquela cliente teve uma baixa retenção por culpa da sua técnica, que não foi feita, né, no início. A gente não consegue discernir, é difícil a gente diferenciar se foi por conta da sua técnica ou se foi mesmo por uma falta de cuidado. Então, o meu primeiro contato com a minha cliente, geralmente o primeiro contato que o salão tem com a minha cliente, eu já passo tudo que elas precisam saber. Não pode estar usando rímel, não pode passar produtos muito oleosos no rosto, elas não podem molhar nas primeiras 24 horas após o procedimento, não pode tomar banho muito quente. Então eu sempre procuro instruir a minha cliente dos cuidados que ela deve ter. Por quê? Porque é um procedimento que inicialmente ele é demorado. A gente demora geralmente 2h30 a 3 horas, né? Fazendo a extensão de cílios. Então, assim, é um procedimento demorado e ela precisa ter todo aquele cuidado, tá? Com as extensões de cílios, até mesmo porque ela está pagando pelo aquele procedimento, né? Então ela precisa ter um cuidado. Então vocês precisam avaliar isso também. Por isso que eu falo, o treino ele é muito importante. E treinar em modelos reais é mais importante ainda, porque você vai lidar com vários tipos de situações. Você vai lidar com aquela modelo que molhou e esqueceu, e aí você vai conseguir ter um feedback a respeito disso, até mesmo para que se isso aconteça com a cliente, você já sabe como lidar com a situação. Você vai ter um feedback também em relação à temperatura, à umidade que você vai estar no seu ambiente, o que essa cliente fez com as extensões de cílios, se ela foi pra praia, se ela foi pra piscina, algo que essa modelo, na verdade, né, fez. Então, assim, por isso que é muito importante você treinar muito antes de começar a cobrar, certo? Vamos lá agora para a próxima pergunta que você tem. Meninas, eu gostei também dessa pergunta porque a gente fala sobre uma outra técnica na extensão de cílios, né? Que não é que a gente fala sobre uma outra técnica na extensão de cílios, não. Que a gente fala sobre uma outra técnica nos cílios, certo? Que não é propriamente dita a aplicação de fios sintéticos sobre os fios naturais. Vamos lá. Meninas, quem faz lash lifting? Aí ela pergunta quem faz lash lifting, né, no grupo. Qual o melhor material para comprar e tinta? Também é uma questão de adaptação. Eu já usei 2 marcas específicas e gostei de uma. Não tem assim, gostei das 2, não. Gostei e fiquei apenas com uma, tá? Laila, o que é o procedimento do lash lifting, tá? No procedimento do lash lifting, a gente usa os próprios cílios naturais da cliente para curvar, alinhar, hidratar e tinturar. Ele não dá aquele efeito que dá na extensão de cílios. Lógico, a gente está usando os próprios cílios da cliente. Então vai depender muito também da quantidade que tem, da quantidade de cílios que essa cliente tem. E vai depender muito também do tamanho desses cílios, né, que a cliente tem. Então, assim, o lash lifting eu geralmente falo que é um pré-tratamento para extensão de cílios e um pós-tratamento também para extensão de cílios. Então eu gosto muito de lidar com lash em relação a isso. Então, para aquela cliente que não gosta de nada artificial, que não quer passar 2h30 fazendo o procedimento, que não vai cuidar, que já falou pra você, não quero, não vou cuidar, então aí você vem com jeitinho, explica, conversa e fala a respeito do lash lift, porque é um procedimento muito gostoso de fazer. É um procedimento que você consegue ter uma renda muito boa só fazendo lash lift também, tá? E é um procedimento que é fácil, assim, claro, né? Com muito treino, com muito estudo também, você consegue desenvolver um procedimento legal, um procedimento muito bacana, tá? E ele dá um realce quando a cliente passa o rímel, quando a cliente tem os cílios muito longos. Geralmente os nossos cílios, eles nascem com uma curvatura bem reta, né? Eles ficam bem retinhos. E aí quando você traz o lash lifting para aqueles cílios, você traz curvatura. Então ela se vê de cílios, porque a gente dá aquela levantada nos cílios naturais dela. Então eu gosto muito também do procedimento do lash lifting. E são procedimentos feitos nos cílios,
assim como a extensão, mas é diferente, são procedimentos completamente diferentes, tá? Quem faz lash lifting pode fazer extensão de cílios logo após. Não no mesmo dia, tá? A gente dá aí uma pausa de uma semana e meia. Mas quem tem extensão de cílios não pode de jeito nenhum fazer o lash lifting, tá bom? Vamos lá ver se tem outra. Olá, meninas, queria tirar uma dúvida. É normal a cliente ter irritação nos cílios fio a fio? Ontem e hoje me mandou áudio falando de ocorrido. Sou nova no ramo. Deixa eu tomar uma água. Para responder essa pergunta, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Com certeza, ela falou aqui, claro, né, que ela é nova no procedimento da extensão de cílios, tá? Uma coisa muito importante que eu falo para todas as minhas alunas, que é a chave antes de você começar um procedimento. Na verdade, qualquer procedimento na área da beleza, a gente deve começar com a ficha de anamnese, tá? Nos sites de busca vocês vão encontrar vários modelos de fichas, você pode baixar, fazer impressão. Nos sites de vendas também vocês vão encontrar várias com blocos de 100, de 20, de 30. Gente, meninas, não deixem, meninas e meninas. Tem lash designers também, meninos, já vejo muitos, viu? E que mandam super bem também, fazendo aqui abrindo aqui um parênteses, tá? Mas enfim, a ficha de anamnese ela é muito importante mesmo, porque ela te livra de vários problemas, tá? Quando você faz a ficha de anamnese com a sua cliente e faz ela assinar, você transfere toda a responsabilidade para ela. É como um contrato, não, é um contrato, tá? A ficha de anamnese é um contrato, onde ali você vai fazer várias perguntas, desde o nome da sua cliente até colocar se ela tem algum tipo de alergia, se ela tá fazendo algum tratamento. Quando ela assina, ela está concordando que ela vai cuidar daqueles cílios que você fez, tá? Tem fichas de anamnese também que são bem completas. Então, geralmente tem observações do tipo, após 3 dias não é mais considerado qualquer problema que exista, né? É de total garantia da própria cliente. Então, assim, a ficha de anamnese é muito importante. Então, não deixem de fazer ficha de anamnese. Quando a gente fala nessa questão de contrato e de irritação, tá? Laila, o que acontece em relação à alergia e o que acontece em relação à irritação? Na ficha de anamnese, a gente sempre pergunta se ela já fez o procedimento anteriormente, se ela teve algum tipo de alergia, se ela apresentou algum tipo de alergia, né? Porque eu costumo falar para as minhas alunas, em sua maioria, as clientes, elas não têm alergia ao procedimento, né? A cola em si, que é o que é mais químico no processo da extensão de cílios. Quando a gente está fazendo o processo de extensão de cílios, o mais químico é a cola, né? Então, assim, geralmente a alergia, ela não vem da cola. A alergia, ela vem de... É sensibilidade da pessoa, é orgânico. É igual a você ter alergia a um alimento. Tem pessoas que têm alergia a camarão. Aquilo é da pessoa, não é do procedimento, certo? Mas, Laila, como que eu vou identificar se a minha cliente tem alergia ou não? É muito difícil também você identificar assim de imediato. Por quê? Porque tem pessoas que podem fazer o procedimento ali com você e não ter nada, não apresentar nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de irritação, mas ela pode depois fazer o procedimento com uma outra pessoa e vir a ter algum tipo de reação alérgica, algum tipo de irritação. Ela pode passar uma vida inteira fazendo extensão de cílios e a um determinado momento, até mesmo com você, fazer sempre com você e criar uma alergia àquilo, como ela pode fazer a primeira vez e ter realmente alergia ao procedimento, certo? Isso daí é algo que não tem como a gente prever, mas assinando ali a ficha de anamnese, você se livra de qualquer processo, de qualquer problema, certo?
Vamos lá falar em relação à irritação. A alergia é igual quando a gente tem alergia mesmo a alimento ou alguns outros produtos, tá? Ela vai apresentar vermelhidão, tá? Em certas partes do corpo. Geralmente ela vai ficar sem ar, vai ter todos aqueles sintomas de processo alérgico. O que é que eu faço de uma forma mais rápida para identificar em relação a teste alérgico? A minha cliente chegou, eu vou fazer a ficha de anamnese com ela, certo? Mas eu sempre pergunto, você já fez o procedimento anteriormente? Se essa cliente me responde que não, que ela nunca fez o procedimento, eu venho na região mais sensível do corpo dela, que geralmente algumas pessoas fazem, ou aqui, né, no pulso, ou nessa dobrinha aqui do braço, mas eu gosto de fazer mesmo. Então, o que que eu faço? Geralmente, quando ela chega, né, pra fazer o procedimento comigo, eu pergunto, você já fez o procedimento anteriormente? Se ela me responde que não, eu vou procurar a região mais sensível do corpo dela. Então, geralmente, tem pessoas que fazem aqui no pulso, né? Eu já vi pessoas fazem aqui na dobrinha do braço, mas eu faço o teste alérgico na minha cliente da seguinte forma. Eu pego a minha cola, agito, como sempre, né? Sempre antes do procedimento você deve agitar, e durante o procedimento também você deve agitar a sua cola durante uns 15 segundos. Então eu agito a minha cola, pego uma quantidade não exagerada, tá? Uma quantidade razoável, e peço licença para a cliente e aplico aqui atrás da orelha, certo? E aí eu aviso pra ela, se você sentir arder, coçar, ou se você sentir algum incômodo nessa região que eu apliquei a cola, você me avisa durante o procedimento, durante a ficha de anamnese e higienização. Quando eu acabo de fazer a higienização dos cílios dela, eu dou uma olhadinha. Pergunto, você sentiu alguma coisa atrás da orelha? E geralmente elas falam não. E aí eu vou e dou uma olhadinha aqui atrás e vejo. Se tiver algum tipo de vermelhidão, já me liga um alerta. Então eu vou ter que ficar mais atenta em relação à sensibilidade dessa cliente com a cola, tá? Se não teve nada, não ficou vermelho, ela não apresentou coçar, irritar nem nada do tipo, pode fazer o procedimento tranquilamente. Um outro fator também que causa, não é que cause alergia, causa sensibilidade e irritação na cliente, é o procedimento feito de forma inadequada. Isso acontece e muito. Tem pessoas que pegam trauma de extensão de cílios por causa de procedimentos feitos de forma inadequada. Laila, o que é um procedimento feito de forma inadequada? Às vezes a cliente ela não tem alergia nenhuma ao procedimento, mas ele foi feito com exagero de cola, ele foi feito sem isolamento, ele foi feito sem higienização, ele foi feito até mesmo sem ficha de anamnese, ele foi feito sem a umidade correta, sem temperatura correta, sem a cola correta. Então isso vai causar com certeza na cliente uma sensibilidade, uma irritação, até mesmo um processo inflamatório na região dos olhos, certo? Então, isso vocês precisam avaliar muito mesmo, de verdade, em relação a cola e irritação e alergia, tá bom? O que também pode dar uma irritação nos cílios, né, na cliente, às vezes assim, acontece muito comigo. A cliente fala assim, ai Laila, tem alguma coisa, parece que tá entrando no meu olho. Ou então parece que tem uma arinha me incomodando. Ou então eu não tô conseguindo ajustar, alinhar direitinho na hora de pentear, isso tá me irritando.
Geralmente, quando a gente faz a extensão dos cílios, os fios dos cílios, né, dos cílios naturais, eles crescem. Então, eles vão saindo, vão se deslocando do lugar, né? Um vai ficando para um lado, outro vai ficando para o outro. Geralmente também o lado com que a cliente dorme influencia muito, né, nesse desajuste aí dos fios. Então, isso também pode incomodar. Geralmente quando o fio ele tá em fase de queda, né, em fase terminal, quando ele tá para cair, ele fica incomodando, entrando no olho, o fio natural junto com o fio da extensão, ele fica incomodando, entrando no olho, ele fica mais baixo. Então, o que é que geralmente eu recomendo para minha cliente? Sentiu esse tipo de sensibilidade? Penteia bem, que naturalmente, se aquele fio estiver em fase de queda, ele vai cair, tá bom? Então, então procurem sempre também estar atentas e dar esse suporte para a cliente de vocês. Gente, preciso de ajuda. Comecei agora a colocar, mas 2 clientes que eu atendi apresentou alergia após 10 dias. O que eu faço? Gente, após 10 dias não é alergia, tá? Não existe a pessoa fazer o procedimento com você e após 10 dias ela apresentar uma alergia a um processo que a cola já teve o seu tempo de secagem, a cola já teve o seu tempo de polimerização, já passou pela fase de ter alergia, tá? Então, após 10 dias, não é considerado mais alergia. Laila, quando a gente considera alergia? No momento que tá fazendo o procedimento, é batata, né? É ali naquele momento, ou 2 ou 3 dias no máximo. Passou de 3 dias, ela tá sentindo alguma irritação, ela fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa após o processo, que não é alergia, tá bom? Agora, eu separei aqui. Se você tiver também mais alguma pergunta para me fazer, ou se você tiver também mais alguma dúvida em relação a tudo isso que eu falei, se você é uma das pessoas que fez essas perguntas aqui nos grupos, obrigada, você me ajudou muito, me deu várias ideias assim para desenvolver aqui agora. E você também tem alguma dúvida pra mim, alguma sugestão, alguma coisa, coloca aqui nos comentários, tá bom? E agora vamos a lista de material para iniciantes, certo? Vamos lá agora pro final do nosso vídeo, como prometido. Vou trazer aqui pra vocês uma lista com produtos básicos para iniciantes, tá bom? Não vou especificar nenhuma marca, não vou falar a respeito de marcas, tá? Porque acredito que isso vocês vão desenvolver a marca que vocês mais, né, tendem a usar. Então, com o tempo, com o aperfeiçoamento da técnica, vocês vão desenvolver o próprio estilo que vocês vão fazer de extensão, com o próprio estilo de marca que vocês vão querer usar, tá bom? Qual a marca que vocês vão definir. Então, vamos lá. Se você quiser essa lista mais detalhada, escreva aqui nos comentários, aqui embaixo, solicitando lista de material básico para iniciantes, certo? E coloca o seu e-mail aqui que eu envio para você a lista. Outra coisa também me segue lá no meu Instagram, o @LailaTavares20, me chama no direct, me manda seu e-mail com a mesma frase: solicito listas de materiais básicos para iniciantes de extensão de cílios, certo? Aqui eu fiz mesmo só do fio a fio, tá bom? Fiz uma lista bem enxuta mesmo. Por quê? Porque inicialmente a gente não quer gastar com vários produtos, né, com várias coisas. Porque a gente já vai investir no curso, já vai investir nesses materiais, certo? Então, a gente tem que diminuir ao máximo o nosso custo. Então, ter um kit que você consiga trabalhar, consiga produzir bem, mas sem gastar muito, certo? Eu costumo falar que eu sou um extensionista muito raiz. Não tem aquelas brincadeiras que as pessoas falam, ai, raiz, ai, Nutella. Então, eu costumo falar que eu sou muito raiz. Por quê? Porque eu não faço muitas firulas. Eu não vou comprar aquele fio específico de não sei o que faz não sei o que. Não. Eu preciso de um fio que me traga bons resultados, que me traga boa retenção, que seja um fio de boa qualidade, claro, né? Mas que não tenha muitas firulas, digamos assim, certo? Mesma coisa assim, geralmente as pessoas falam, ai, obrigatoriamente você tem que comprar um
higrômetro, né? Digamos assim. Eu sou tão raiz que eu não tenho higrômetro. Por quê? Porque eu já sei qual a umidade no meu ambiente, qual a temperatura, a cola, que a minha cola desenvolve super bem naquela umidade, naquela temperatura. Então, assim, a mesma coisa do potezinho que eu falei a respeito de armazenamento. Não sou aquela pessoa que sai comprando várias coisas. Não, eu sou muito direta, certo? Sou bem raiz, tanto é que todo o meu material, geralmente ele cabe em uma maleta. Porque eu sou bem direta e específica mesmo em tudo que eu tenho dos meus produtos. Não saio comprando coisas para depois, porque muitas vezes a gente enche a maleta de coisas, a gente compra várias coisas e não usa. Então fica ali aquela coisa se perdendo validade. Eu só compro mesmo que eu vou usar, certo? Vamos lá. Qual a primeira coisa, qual o primeiro item que eu coloquei aqui? Um kit de escovinhas. Laila, as escovinhas são aquelas que a gente usa pra fazer sobrancelha, pra pentear. Ela é de suma importância. E outra coisa, as escovinhas, elas são descartáveis. Só que eu não jogo fora, eu dou pra minha cliente, porque geralmente elas não têm, principalmente os clientes que estão fazendo o procedimento pela primeira vez. Então, geralmente elas não têm aquela escovinha, e como o procedimento foi feito nela, então eu entrego pra ela e ela fica com a escovinha, certo? Um kit de escovinha aí, ele custa em torno de 18, 15 a 20 reais, dependendo muito da região onde você compra, do site, essas coisas, tá bom? O microbrush, o que é o microbrush? É aquele cotonete, só que sem pelos, né? Aquele microbrush específico mesmo para extensão de cílios. Cotonete sem algodão, na verdade, né? Então, a gente usa muito, algumas colegas de profissão, algumas extensionistas, usam o microbrush para fazer higienização, outras usam para fazer remoção, que ele é mais usado para fazer remoção mesmo. Certo? Algumas também usam para fazer aplicação do primer. O microbrush ele tem várias funções, mas a sua principal função é fazer a remoção, certo? O pump é aquela espuma higienizadora, certo? Naquele pump, o que é que vai ali dentro? Geralmente, shampoo, aquele amarelinho, daquela marca específica, né? Para criança, shampoo de bebê para criança, aquele amarelinho daquela marca bem famosa. E água, tá bom? 2 pinças, que foi o que eu falei. Geralmente eu trabalho com 2 pinças e a maioria das extensionistas também, elas trabalham geralmente com 2 pinças. Eu uso a ponta fina reta e a ponta fina curva, tá bom? Mas você vai desenvolver como que você vai usar, se você vai usar 2 finas, 2 retas ou uma só. Então isso aí é você quem vai desenvolver, tá bom? Pedra jade, aí eu coloquei aqui também outros, né? Porque assim, qual que é a função da pedra jade? A pedra jade era para você colocar a cola, né? Aquela gota de cola, para você passar o fio e fazer a acoplagem, tá? É onde vai ficar a sua cola durante o procedimento. Lembrando que essa cola, ela deve ser trocada a cada 15, 20 minutos, tá bom? Mas não tem só a pedra jade, tem a pedra de vidro e tem também o anel. E isso é você também quem vai desenvolver. Eu uso a pedra jade, por quê? Porque eu prefiro usar a pedra jade, tanto pelo motivo do qual ela conserva a temperatura da minha cola do jeito que eu quero, do jeito ideal, na temperatura ideal, e também porque pra mim é mais fácil. Mas tem profissionais, eu já vi vários profissionais que usam o anel. Colocam papel alumínio no anel para ir trocando, né, a cada 15, 20 minutos. E usam o anel. Eu não me adaptei ao anel porque eu sou desastrada. Sempre eu esquecia, virava um anel na cabeça da cliente e aí dava todos aqueles problemas, né? Então, eu não uso o anel justamente por isso. E a de vidro, geralmente, tem a mesma função da pedra jade, conservar, né, a cola, a temperatura da cola durante o tempo. Caixas de fios, eu coloquei aqui, inicialmente, que vocês comprem os fios mix. As caixas de fios mix, que geralmente ela vem do tamanho 7 até o tamanho
até o tamanho 15, tá? Ou tamanho 20 também, tá bom? Mas sempre procure inicialmente o mix, as caixas mix. Evite comprar um tamanho de cada e uma espessura de cada. Por quê? Porque você não sabe se você vai se adaptar àquele fio. Você não sabe se você vai gostar da curvatura daquele fio. Você não sabe se a retenção daquele fio é boa. Então, ao invés de você comprar várias caixinhas, uma para cada tamanho, uma para cada espessura, prefira comprar as caixas mix, porque aí você vai ter todos os tamanhos em uma caixa só, tá? E vai também ter uma espessura específica, tá bom? Então eu sempre indico para quem tá começando caixas mix, ao invés de comprar tamanho 8, uma caixa só tamanho 8, uma caixa só tamanho 10, uma caixa só, certo? Então eu gosto sempre de indicar isso para as minhas alunas inicialmente. E aí, se você se adaptou, se você gostou aquele fio, você compra as caixas de tamanhos específicos, do 8, do 7 até o tamanho 20. Tudo bem? Vamos agora à cola. A cola tem aquela questão, tá bom? De você se adaptar mesmo, de você conhecer. Eu sempre falo, comprem as colas ou de 3 ml ou de 5 ml. Não compre a cola de 10 ml. Porque se você não se adaptar, se a cola não se adaptar à temperatura, à umidade, se a cola não se adaptar, não. Se a umidade do seu ambiente e a temperatura não for compatível com a cola e você comprar uma cola, por exemplo, de 10 ml, você vai gastar um absurdo e vai ter que desprezar aquela cola, não vai conseguir usar. Então opte sempre pelas colas de 3 ml ou de 5 ml se você está começando. Quando você já definir exatamente a marca daquela cola, aí o tempo de secagem daquela cola também, e você compra uma cola de tamanho maior, tá bom? Que é de 10 ml no caso, né? O removedor em gel, certo? E aí a gente tem dois poréns, né? Que eu vou falar aqui e que fique bem claro pra vocês. Isso sempre, leve isso pra vida de extensionistas de vocês. Removedor em gel serve para remover as extensões de clientes, tá? Pode ser extensões antigas, que foi feita com outras profissionais, ou foi feita com você mesmo e ela vai fazer o tempo de pausa. E removedor líquido, ele só tem uma função, que é fazer higienização dos materiais, dos seus materiais de trabalho, tá bom? Tome muito, mas muito cuidado com o removedor líquido. Nunca use removedor líquido em clientes, tá bom? Laila, mas por que eu não posso usar o removedor líquido em cliente? Gente, o removedor, o próprio nome já tá falando, removedor líquido, né? Então ele é mais aquoso. Quando um produto, ele é mais aquoso, ele é mais líquido, digamos assim, como o próprio nome já tá falando, ele tende a escorrer muito mais rápido e muito mais fácil para os olhos, no caso, né? Que vai ser aplicado nos olhos. Então, o removedor líquido, além dele ser mais forte do que o removedor em gel, ele tende a escorrer muito mais rápido. Então, imagina, você colocar removedor líquido nos cílios da sua cliente, com certeza ele vai escorrer para dentro do olho. Aquilo vai causar uma irritação insuportável, porque arde, machuca, dói, e aí você vai gerar vários problemas, né, por causa de uma remoção. Então, não vale a pena. Vale a pena você investir em um removedor em gel, que ele é mais caro, mas em compensação, ele te dá menos problemas. Ele demora um pouco mais de remover em algumas marcas, só que é mais confiável, certo? Então, que fique bem claro, removedor em gel para fazer remoção das extensões de cílios, removedor líquido apenas para higienizar e limpar os seus materiais. Para limpar as pinças, às vezes assim, no dia a dia mesmo, a cola dá uma leve... cai em cima da maca, cai em cima da maleta, cai em algum local, e aí você usa o removedor líquido para fazer essa limpeza, para fazer essa higienização, principalmente das pinças, tá bom? Vamos agora ao Nanomister. O Nanomister é aquele aparelhinho que cria uma névoa, né? Dentro dele a gente coloca água destilada,
tá? Ele cria uma névoa, por quê? Porque ele vai acelerar, ele vai dar uma umidificada, não é jogar o Nanomister no olho da cliente, é uma névoa, é de longe, uma certa distância, e aí o que ele vai fazer? Ele vai acelerar o processo de secagem, evitando irritação, certo? Tem algumas colas que tem tempo de secagem mais lenta, então a gente usa o Nanomister justamente para isso, para ele diminuir o tempo dele, para diminuir o tempo das extensões, a polimerização da cola, tá? Tempo de secagem, no caso, após o procedimento. Só pra vocês terem uma noção, eu sou tão raiz, como eu falei, que eu não uso mais o Nanomister, tipo, aboli o Nanomister, porque a minha cola já tem um tempo de secagem muito maior, certo? E aí, o que acontece? Eu espero, geralmente eu vou tirando os airpads, vou guardando nos materiais, a minha cliente sempre de olho fechado, né? Que aí já vai dando aquele tempo mesmo de secar, de polimerizar. E aí ela fica ali em torno de uns 10, 15 minutos com o olho fechado, sem abrir. E por quê? Porque eu não peço pra ela abrir de imediato os olhos. Mas se você tem pressa pra aquele momento e tal, joga aquela névoa do Nanomister e aí pede logo depois pra ela abrir. Espera um pouquinho também, não é de imediato, e pede pra ela abrir o olho, tá bom? Mas eu não uso mais o Nanomister justamente por isso, por essa questão. Com o tempo vocês vão conseguindo desenvolver habilidades, vocês vão conseguindo pegar práticas em relação a essas coisas, né? A esses outros materiais na extensão de cílios, tá bom? E o higrômetro, como eu falei, mas mesmo assim, ele não é um item obrigatório para quando você começa. É só mesmo você conhecer o seu ambiente, conhecer a sua cola, a temperatura. Geralmente temperatura e umidade estão muito ligadas, né? Quando o tempo ele tá mais quente, geralmente ele está um pouco mais úmido. Quando o tempo está mais frio, geralmente ele está um pouco mais seco. Então, se você consegue distinguir, entender a sua cola, entender os seus processos de secagem, vai dar super certo também, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse super vídeo. Estamos há quase 1h30 aqui conversando, falando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado de coração. Compartilha com todas as suas amigas, tá? Compartilha com aquela pessoa aí que tá querendo entrar no meio, que você sabe que tá com dificuldade, ou que já iniciou o processo, né? No caso, já começou a trabalhar com extensão de cílios, mas ainda está perdida e tal. Apresenta pra ela o meu canal, que aqui tem muita informação bacana e eu vou continuar trazendo muita informação bacana pra vocês também. Me segue lá no Instagram, o @LailaTavares20. Lá geralmente eu compartilho a minha vida, meu dia a dia. Tem fotos também dos meus trabalhos, tem depoimentos dos meus clientes, tem muito conteúdo legal também. Qualquer dúvida também eu tô aqui à disposição, certo? Me chama lá no direct, comenta aqui embaixo, me segue, curte, compartilha todo aquele roteiro lá de youtuber. Tá bom? Um beijão, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.